Você já ouviu falar que aquilo que você come pode causar inflamação no seu corpo? Eu sou o Dr. José Rogério, médico cardiologista, pós-graduando em neurociência e psicologia. Para entendermos isso melhor, eu te convido a conhecer a história de Joana, uma jovem de 37 anos, que costumava ser cheia de energia, mas com o passar dos anos começou a sentir-se constantemente cansada e tinha dores pelo corpo, em especial nas articulações, nas juntas, mãos, pés, joelho. Eu quero te perguntar, você tem acordado cansado, desanimado, com dor nas juntas? E aí, qual é a resposta? O que Joana não sabia era que a sua dieta desempenhava um papel fundamental neste problema. Ela estava consumindo alimentos que, sem perceber, estavam causando inflamação em seu organismo. E os sintomas eram o cansaço e as dores, em especial nas juntas. Isso era um sinal do corpo pedindo socorro. Existem uma série de alimentos que podem ser verdadeiros vilões quando se trata da inflamação. Existe uma série deles, mas hoje vamos focar nos alimentos ultraprocessados. Você sabe o que são? Por que recebe este nome? Eu vou te explicar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Todas as vezes que for comer algum desses alimentos, você vai lembrar da história de Joana. Então vamos lá. Os ultraprocessados são aqueles alimentos, se é que podemos chamar de alimentos, em que não conseguimos identificar qual o produto que deu origem ao alimento final. É tanta mistura que no final ninguém sabe quem é o Chico, quem é o Francisco. Em sua fabricação, há muitas etapas de processamento, até chegar na versão final. Neste processo são adicionados muitos outros alimentos. Por exemplo, a gordura, e em especial gordura trans, aditivos químicos como espessantes, emulsificantes, aromatizantes, corantes, esses montes de antes. Eu vou citar aqui alguns exemplos desses alimentos. E eu tenho certeza que eles fazem parte da tua mesa e que provavelmente você comeu algum deles hoje. Sabe aqueles biscoitos deliciosos, de vários sabores? Deu água na boca aí, gente. E aqui sorvete, Bácio de Latte. Quando eu lembro de sorvete, é dele que eu lembro. Delicioso, mais gostoso. E aqueles cereais açucarados que você dá no café da manhã para os seus filhos. E sem falar nos bolos e a galera do fitness que adora aquela barrinha de cereal. Isso mesmo, aquele veneninho. E os preguiçosos que gostam daqueles macarrões ali instantâneos? Gente, os miojos, sem contar dos salgadinhos de pacote. Quem aí não gosta de um Doritos? É uma chips. Mas talvez o mais frequente de todos sejam os refrigerantes. Quando a gente fala de refrigerante, lembra de quem? Coca-Cola. É uma propaganda intensa sobre um refrigerante. Esses alimentos, eles são ricos em tudo que não presta. Por exemplo, açúcar refinado, gordura trans, que são, neste caso, a pior gordura. Mas eu tenho certeza que você quer saber por que esses alimentos causam inflamação. Então vamos entender melhor. Eu vou citar 3 características importantes neste processo. Então presta bastante atenção, fica ligadinho aí, tá bom? Nesses alimentos, há alta quantidade de açúcar. Esses alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, eles geralmente são ricos, em especial no açúcar refinado. E quando comemos açúcar, como aquele encontrado nos doces, nos refrigerantes, o nosso corpo transforma eles em glicose, que é uma fonte de energia. No entanto, o excesso de açúcar leva àqueles picos de glicose no sangue. Isso faz com que o corpo libere insulina para ajudar a levar o açúcar para dentro da célula, onde pode ser usado como forma de energia para o nosso corpo.
Quando isso acontece de forma repetida, o corpo pode desenvolver o que nós chamamos de resistência à insulina. Isso significa que as células não respondem bem à insulina. E se dosarmos a sua insulina, ela vai estar alta, ela vai estar elevada. E o açúcar continua circulando no sangue. Esse processo pode se desencadear uma resposta inflamatória crônica. A resistência à insulina e aos níveis elevados de açúcar no sangue pode levar ao aumento da produção de algumas substâncias que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias. Um tipo de células que liberam alguns conteúdos, alguns hormôniozinhos causando inflamação. Além disso, o açúcar em excesso pode danificar os vasos sanguíneos, em especial os vasos aqui do pescoço e do coração, levando a um processo crônico de inflamação. E olha, ao longo do tempo isso pode contribuir para vários problemas, e entre esses, o diabetes. Em resumo, o açúcar em excesso causa inflamação crônica no corpo devido a 3 processos. Primeiro, pico de açúcar no sangue, resistência à insulina e produção de substâncias inflamatórias. Vamos agora então para o segundo pilar, que é a gordura trans. Como a gordura trans causa inflamação no nosso corpo? Sabe por quê? Porque ela mexe com um time de pequenos soldados que vamos chamar de citocinas. Essas citocinas têm um trabalho importantíssimo. Elas controlam o processo inflamatório. E, em especial, quando alguma coisa está errada. Por exemplo, quando uma bactéria entra no seu corpo. Agora, quando comemos gordura, em especial gordura trans, as nossas células ficam meio confusas. Elas pensam que essas gorduras são como as gorduras normais, mas não são. Então essas células começam a enviar sinais de perigos falsos, dizendo que algo ruim está acontecendo. Esses sinais chamam as citocinas para a batalha, mesmo quando não há um inimigo real. As citocinas então começam a criar inflamação, que é a maneira do corpo de se proteger. Você já se machucou alguma vez? Viu que a região fica vermelha, fica inflamada? Esse é o primeiro passo para a cura. Mas neste caso, a inflamação não é necessária, pois não há um verdadeiro problema. Essa inflamação extra causada pelas gorduras trans podem se acumular com o tempo e levar a problemas de saúde, como, em especial, as doenças cardíacas e o diabetes. Portanto, gente, é importante evitar gordura trans para manter o equilíbrio do sistema de defesa do nosso corpo e ter uma melhor saúde. Vamos agora então para o terceiro e último pilar: desequilíbrio na microbiota intestinal. O consumo de alimentos ultraprocessados ele pode bagunçar o equilíbrio das bactérias boas em nossos intestinos, como se fosse uma confusão em um time de futebol. O nosso intestino tem boas bactérias que são como os jogadores principais do time. Elas fazem o trabalho importante de manter o nosso corpo saudável. Quando comemos muitos alimentos, em especial os ultraprocessados, que geralmente têm pouca fibra, e adivinha, muitos ingredientes artificiais, estamos alimentando as más bactérias. Comer muitos desses alimentos é como dar superpoderes a essas más bactérias. Elas crescem e se multiplicam. As más bactérias, gente, quando ficam fortes, elas podem causar não só inflamação, mas dor, não só do corpo, mas também como dor na barriga, no intestino. Isso leva a um processo inflamatório. Então, às vezes, você tem o que a gente chama de síndrome, por exemplo, do colo irritável. Pessoas que têm dor, têm diarreia muito frequente. A inflamação crônica não afeta apenas a nossa saúde física. Tem centenas de dezenas de trabalhos mostrando que piora a qualidade de vida
leva a doenças crônicas como diabetes, as doenças cardíacas que nós já citamos e também a depressão. Isso mesmo que você ouviu, depressão, pode fazer parte da sua dieta. Felizmente, a história de Joana teve um final feliz. Você lembra dela, né? Ela decidiu fazer mudanças em sua dieta, optando por alimentos mais saudáveis e viu sua saúde melhorar progressivamente. Nossa dieta desempenha um papel crucial em nossa saúde e bem-estar. Se você se identifica com a história de Joana, é hora de fazer a sua escolha e escolher alimentos de forma consciente. Se esse vídeo trouxe informações valiosas para você, não se esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever aí no nosso canal para não perder nossas futuras dicas sobre saúde e bem-estar. E lembre-se, a mudança começa com pequenos passos na direção certa. Cuide do seu corpo e ele cuidará de você. Até a próxima e não esquecem, fique saudável. Como de costume, para encerrar este vídeo, eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Um abraço.